Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um tutorial aqui no canal da Círculo. Em especial, a gente vai fazer uma peça um pouco diferente, mas bem legal para vocês utilizarem e venderem também agora no verão. Eu vou deixar para vocês na tela a lista de materiais, que basicamente vai ser: nós vamos utilizar duas cores do fio de malha Premium da Círculo. Eu vou estar utilizando para tecer com ele uma agulha de crochê de número 7 milímetros, uma fita métrica e uma tesoura, e é tudo isso que nós vamos precisar para confeccionar. Aqui, essa medida de gasto dá para um manequim P. Caso você for fazer maior, você vai precisar de pelo menos mais um novelo do fio de malha Premium. E caso você queira alterar as larguras e os tamanhos aqui das faixas do top, que eu vou instruir vocês na receita, também tenha em mente que um manequim maior sempre é preciso um pouquinho de mais fio. Tendo tudo isso em mãos, agora vamos confeccionar o nosso top faixas. Bom, antes da gente começar a tecer, para todo o vestuário é sempre legal a gente passar um pouquinho da ordem de construção, o que a gente vai fazer de fato para vocês se localizarem na receita, tá? Uma coisa muito importante que vocês vão precisar de medidas corporais para fazer essa peça é utilizar a fita métrica e passar na circunferência do busto, tá? Aqui, se você quiser fazer um plus, uma dica para ficar bem certinho, tá vendo o jeito que forma essa diagonal aqui do top? Você pode passar bem no meio do ossinho do tórax, tá? Que é bem ali na altura da circunferência do busto, e inclinar um pouquinho com a fita métrica. Nesse caso aqui, então, você vai tirar a medida corporal, pode ser sim, tá? A do busto retinha, ou fazendo esse declínio, essa inclinação aqui também funciona. E a partir dessa medida, a gente vai trabalhar nessa peça somente pontos baixos. Nós vamos começar com o fio de malha, fazendo a laçadinha inicial e fazendo uma quantidade de correntes de acordo com o tanto que você quer essa largura da faixa, tá? Então, aqui você pode alterar também. Aqui nessa peça, eu fiz 10 correntinhas para voltar tendo um total de 9 pontos baixos, porque sempre uma correntinha é a correntinha de subida. Então, você pode alterar essa espessura aqui ou diminuir, fica aí do gosto de vocês. Mas é interessante que para que cubra o busto mesmo, tenha pelo menos essa quantidade de pontos, tá? Que vai ficar mais fácil. E aí, se você quiser aumentar, fique à vontade, vai depender do tamanho do seio de vocês para que fique mais confortável e mais do seu jeito. Feita a quantidade, então, que vocês definirem, aqui eu vou fazer uma miniatura, a gente vai basicamente, ó, voltar na segunda base e trabalhar pontos baixos. A gente vai fazer ponto baixo, carreira sobre carreira, tá? Então, ó, fiz a primeira carreirinha, vou subir uma correntinha, virar aqui o trabalho no pé da correntinha, eu venho fazendo um ponto baixo e não tem segredo, de verdade, é uma peça que pode ser considerada até nível iniciante. Nós vamos construir daí, gente, uma faixa de pontos baixos que vai chegar naquela medida que você tirou em centímetros, porém, vou deixar bem estampado na tela, a sacadinha para que fique legal para esse top é você medir essa faixa de pontos baixos esticados até você alcançar o tanto da circunferência, tá? Então, essa dica ela é importante porque o nosso fio de malha da Círculo tem elastano, então ela estica. Você pode sim medir esticando, que depois quando você for vestir, ela vai ficar certinha, tá? Ela não vai ficar caindo o seu top. Esse é o detalhe primordial dessa peça. E aí, vocês vão construir duas faixas, tá? Dessas daqui de pontos baixos, chegando nessa medida. Nesse caso, para ficar o colorido diferente, o que nós fizemos? Uma faixa de uma cor, seguindo essas instruções, e uma outra faixa de uma segunda cor que você escolheu aqui. Depois que vocês tecerem o comprimento, o que vocês podem fazer também, gente, é dar a volta no corpo, passando exatamente na diagonal, sobre um lado do seio, esticando para ver se quando você fecha,
tá numa tensão boa de você utilizar, tá? Também não é pra ficar super apertada, é pra ficar ok pra peça não cair, tá? E aí, quando você chegar nesse comprimento, a gente vai fechar o começo com a ponta desta faixa aqui, ó, com pontinhos baixos. Então, eu vou inserir aqui do outro lado, laçar e passar um baixíssimo nesse primeiro. E no segundo, eu venho pegando os dois lados e vou passando um ponto baixo, até eu ter as duas faixas fechadinhas, como se fosse um cilindro aqui, um círculozinho aqui, tá? Depois que fizer isso, você vai cortar, você já pode esconder esses rabichinhos aqui pra dentro dessa costura, tá? Que vai ficar mais fácil se você já fizer esses acabamentos antes da gente montar a peça. E com as duas faixinhas prontas, você pode deixar ela agora do lado avesso, tá? Que a gente vai fazer as costuras. E você vai fazer exatamente assim. Você vai posicionar uma dentro da outra e formar um X. Por que que a gente vai fazer isso? Porque, ó, a gente vai pegar o lado da frente e nós vamos costurar aqui um pedaço, porque essa parte vai ficar bem no meio do nosso seio. Então, a gente não quer que isso aqui abra, né, pra não aparecer nada. Então, a gente vai fazer essa costura aqui em um dos lados, que você pode deixar essa partezinha, ó, as duas partes que a gente costurou pro mesmo lado, não necessariamente em cima, pra não ficar um relevo muito grande, mas contanto que você use pra trás. E a parte da frente, você pode pegar, se você preferir, um marcador de ponto, também colocar aqui, e do lado pra dentro a gente vai costurar. Então, ó, posicionou, é claro, né, que na miniatura vai ter pouquinho espaço, mas quando vocês fizerem no tamanho real, ó, ele tem um espaço dessa intersecção aqui do ladinho, que é onde a gente vai costurar, e você pode vir aqui, ó, bem da metade de uma aba com a outra, e colocar esse alfinetinho de segurança da Círculo para sua peça não andar e você saber exatamente onde fazer essa costura. Faça isso dos dois lados. E agora você pode escolher um dos fios, tá? Na verdade, você vai olhar o lado que vai ficar para fora, a parte aqui, e você vai pegar essa cor aqui. Então, nesse caso, a gente vai desvirar depois toda a peça, e o que vai ficar pra frente no cruzamento é o rosa. Então, você vai pegar o fio rosa pra fazer essa costura, tá? Aqui eu fiz de 3 formas. A primeira forma foi pegar um pedacinho do fio, gente, e dar um nó bem aqui no meio, tá? Então, eu vou inserir minha agulha aqui e passar esse fio pelas duas facetas. Passei uma pontinha pra cá, veio um pouquinho pro lado e passo pra cá. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nó. Como esse nozinho vai ficar pro lado de dentro, não tem problema. Mas isso ajuda a sua peça, ela ficar estável aqui quando você utilizar. Ela não vai ficar andando e se mexendo, ela vai ficar bem certinha. Então, a gente vai começar fazendo esse nozinho no meio, dos dois lados, ó. Eu fiz um nozinho aqui, eu vou fazer um nozinho do outro lado. Porque eu tô usando o fio de fora, nem aparece do lado que vai ficar o certo pra gente mostrar a peça. Primeira etapa tá feita. A gente vai deixar agora no lado certo, tá? Lembrando que essa parte do relevo a gente deixa pra trás. E também com a mesma cor, a gente vai pegar um pedaço. E daqui onde a gente tá com o alfinetinho que nós marcamos, que vai começar bem na lateral do corpo, eu vou vir com a nossa agulha de crochê mesmo. Se você preferir, você pode fazer com anti-tapeceiro, mas dá pra fazer tranquilo. Vou fazer um nozinho aqui, que depois a gente vai arrematar e esconder. E todo esse pedaço aqui, ó, dessa intersecção que fica aberto, a gente vai costurar. Então, você pode costurar tranquilamente, ó, pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, laçando e passando todo esse pedaço. Você pode fazer desse jeitinho tranquilo, circular mesmo, tá? E aí, a gente vai costurar toda essa parte de intersecção para que ela fique juntinha.
Se você quiser se sentir mais segura com o top, você pode até passar aqui também subindo um pouquinho. Só que aí você vai acompanhar esse cruzamento, tá? Então, por exemplo, aqui já tá uma parte uma em cima da outra. Eu venho e vou dar mais alguns pontinhos aqui dessa costura aqui pra cima, só pra peça ficar mais segurinha ainda, ó. E depois, quando chegar no tanto que você quer, você faz uma laçadinha pra gente ter o arremate. E com calma, depois a gente esconde no lado da mesma cor aqui, esses rabichos. A gente vai fazer isso dos dois lados da frente. Todo o corpinho, praticamente, o bustier do nosso top tá feito, ainda tá do avesso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tecer com pontos baixos esta alça. Eu vou sempre escolher aqui nesse modelo, tá? Vocês podem fazer diferente, mas eu vou escolher a alça tecer com a mesma cor da faixa que sobrepõe pela frente, tá? Então, aqui tá do avesso, que seria a rosa. Eu vou pegar o meu fio rosa e aqui na frente a gente vai pegar um pouquinho aqui pro lado, tá? Se vocês olharem no tamanho original, a gente deixa uns 2 dedos, 2 a 3 dedos aqui no cantinho da lateral de fora, tá? Porque senão ele vem muito pra dentro e nesse tamanho ele fica exatamente pra passar em cima do ombro. Aqui, como eu tô fazendo a minha miniatura, eu vou deixar aqui quase na bordinha, tá? Pra ficar proporcional. Venho com o meu fio de malha aqui, fixo. E aqui, gente, a minha alça eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Se vocês quiserem, vocês podem seguir no tamanho real com 5 pontos ou fazer da espessura, da largura que vocês quiserem, ok? Aqui na miniatura eu vou fazer com 3 para ficar proporcional. E não tem segredo, a gente vai subir também, ó, carreira sobre carreira de pontos baixos. E, gente, vocês vão medir um tanto que vai passar literalmente do final aqui do nosso busto até o limite aqui para trás. Então, você pode vir com a sua fita métrica no seu corpo, posicionar o bustier sobre só, ou se você quiser, você pode vestir também, e passar a fita métrica para ele encostar daqui até aqui, tá? Lembrando que, mais uma vez, a gente vai usar essa medida da alça, a gente vai tecer o crochê e a gente vai medir os centímetros, rebatendo o crochê esticado na fita métrica, tá? Porque aí a peça vai ficar toda justinha. Então, a gente vai fazer isso com as duas alças. E aqui na alça, do mesmo jeito, a gente vai fixar aqui atrás, tá? Como que a gente vai fazer? Eu não vou deixá-la 100% reta, tá vendo? Eu vou deixá-la bem próxima do cruzamento, porque quando a gente veste fica mais confortável e a gente tem mais espaço aqui para sair o nosso braço, não vai ficar apertado ali na axila. Então, eu vou pegar um e eu vou fixar em uma das cores, e a outra cor também aqui pertinha, ó, eu vou fixar na minha outra cor. Vou passar um ponto baixíssimo e eu vou deixar a costura com relevo todas pra fora, tá? Porque depois a gente vai desvirar essa peça. Então, aqui como tá pequenininho na amostra, eu tô com 2 pontinhos só, eu vou fazer um ponto baixo pra fixar. Passo uma correntinha, corto e puxo aqui pra arrematar. Eu venho aqui e escondo na mesma cor aqui esse rabicho antes da gente desvirar a peça. E o nosso topinho aqui de fio de malha vai estar pronto para você vestir. Olha a peça grande, como que ela fica, e aqui a nossa miniatura, tá, gente? Eu lembro vocês que essa é uma receita ousada, eu quis trazer algo diferente para vocês, então sempre vão testando no corpo as faixas antes de vocês costurarem tudo, para você mesma ditar o tanto de tensão, ou seja, o tanto que esse top vai ficar apertado no corpo de vocês, tá? Mas no geral, eu provei aqui, já utilizei essa peça, me surpreendeu, e você pode sim colocar um bojo solto por baixo, ou colocar aquele tapa-seio também, se você ficar um pouco desconfortável por causa dos furinhos da malha, tá bom? Mas é super tranquilo de utilizar e ó, tá aprovado.
Não se esqueçam de quem fizer essa receita compartilhar nas redes sociais, dar o feedback de vocês e colocar a nossa hashtag Sempre Círculo. Tchau, até a próxima peça!